Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Entre Nós. Antes de mais nada, eu quero agradecer você por estar aqui nesse episódio com a gente, o nosso primeiro episódio de hoje. Eu sou o Kevin e eu serei seu apresentador no episódio de hoje. Mas antes, vamos trazer as notícias universitárias aqui do Mackenzie. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Já estão abertas as inscrições para o programa de intercâmbio do Santander Top Espanha. Já pensou em passar um mês estudando espanhol em uma das universidades mais renomadas e ainda com tudo pago? Pois é, essa é a sua chance. Mais informações você confere no site santanderopenacademy.com. Sabiam que também o processo seletivo aqui do Entre Nós já está aberto? Pois é, essa é a chance para você, estudante de comunicação e letras aqui do Mackenzie, que quer ter a chance de aprimorar suas habilidades para o mercado de trabalho e também com a sua comunicação. Então, para se inscrever, acompanhe pelo Instagram, @MacEntreNós, e clique no link que está disponível na biografia do Instagram. Nosso entrevistado de hoje... Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Nosso entrevistado de hoje é Cláudio Tomaso, um convidado que é fera em unir tecnologia, marketing e estratégia. Com 17 anos de experiência, ele é especialista em CRM, fundador da Mind It, empreendedor e já liderou projetos em infraestrutura, relacionamento com clientes, campanhas estratégicas para impulsionar negócios. Com formação em ciência da computação e uma carreira marcada pela inovação e pela gestão técnica, hoje também atua na agência Badio, desenvolvendo soluções criativas e tecnológicas. Seja muito bem-vindo, Cláudio, ao nosso episódio. É um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu, Kevin. E para começar, Cláudio, você tem uma trajetória que une tecnologia, marketing e comunicação. Como que essa mistura de áreas influenciou sua visão sobre comunicação na modernidade? Cara, na verdade, eu iniciei realmente na ciência da computação, com foco ali em trabalhar, de fato, no TI, e acabei entrando um pouco de TI e telecom. E na época que eu iniciei essa carreira, né, enquanto ainda estava na faculdade, no telecom, eu trabalhava muito com a comunicação VoIP, que provavelmente vocês mais novos não vão entender, ou talvez nem conhecem isso, né? É uma comunicação online. Então, as primeiras ligações digitais, elas eram através do VoIP, que eram através de conexões com a internet, né? Ligações feitas através da conexão com a internet. E uma das soluções que a gente tinha também, além do VoIP, era o disparo de SMS. As mensagens SMS que existem até hoje, era uma das soluções que a gente tinha. Em determinado tempo dessa minha carreira, eu montei uma empresa que tinha uma ferramenta de disparo de SMS. Ainda tenho ela, na verdade, né? Eu não falo muito dela porque é muito pouco em volume, né? A gente tem uma transição aí de entrada de WhatsApp no mercado. Então, o mercado de comunicação mudou muito quando o WhatsApp tomou conta. O SMS passou a não ser mais o ponto principal de comunicação. Então, o SMS foi o cara que me levou, de fato, para a comunicação muito mais do que qualquer outra coisa. Porque eu vendia esses disparos de SMS, eu vendia essas mensagens como mensagens de marketing, mensagens de avisos, de comunicações, de tokens, de senhas de acesso, tudo aquilo que até hoje existe, né? Até hoje tem publicidade através de SMS, até hoje tem mensagens de avisos através do SMS,
tem códigos que você precisa receber por SMS para poder acessar algum aplicativo. Então, desde aquela época até agora, né, a gente se desenvolveu em várias áreas, inclusive no marketing, para aprender a comunicar bem a mensagem que eu precisava em 120 caracteres, o que é muito diferente de hoje em dia, que a gente tem ali um volume muito grande de informação em vídeos curtos de redes sociais, até em mensagem de WhatsApp, enfim. A gente tem um volume muito grande que a gente pode colocar o que a gente quiser, falar do jeito que a gente quiser. E a gente tinha esse desafio de, em 120 caracteres, conseguir comunicar o que era necessário para que a pessoa tomasse uma ação lá na frente, que era ou usar a senha, ou clicar em algum link que direcionasse para algum site de venda ou algum site informativo. Então, essa transição de tecnologia, essa transição e evolução, né, do mercado, eu passei, de fato, inserido 100% nisso, né? Então, tentando fechar esse tema, né, basicamente, ou tentando te entregar ali uma finalização, uma conclusão, que é o seguinte: o SMS foi uma das primeiras comunicações que dá o tom do que é hoje, né, a comunicação. O WhatsApp, ele foi feito basicamente em cima dessa comunicação mais ágil. O SMS, ele passou a ser uma comunicação mais ágil também na nossa época. A gente se relacionava com as pessoas mandando mensagens. Então, a gente mandava mensagem de texto para comunicar um com o outro ali de uma forma mais rápida do que, às vezes, a gente não queria ficar em ligação. A ligação, às vezes, custava muito mais caro, enfim. Então, a gente mandava uma mensagem de texto mais rápida, mais curta, né? E tentava se comunicar ali nessa troca mais ligeira, entendeu? E, Cláudio, como foi lidar? Qual esse processo de transição? Como que foi na época? Não sei mais ou menos ali que ano que foi, que eu não tenho Também tanta não me certeza. recordo exatamente a data. Posso dizer que... Do SMS pro WhatsApp. Do SMS pro WhatsApp foi por volta de 2017, 18. O WhatsApp já existia, Sim, né? sim. Obviamente. Mas ainda o SMS, ele ainda tinha um grande volume no mercado. Isso falando com parceiros que também vendiam as soluções parecidas com a minha, como a minha. Quando o WhatsApp veio e começou a desenvolver APIs oficiais que podiam fazer comunicações profissionais, comerciais, né, podendo vender e podendo interagir de forma comercial com as pessoas, aí o SMS começou a não ser mais uma ferramenta de primeiro plano para esse tipo de comunicação. Hoje, em várias ferramentas, em vários acessos que a gente tem, a gente consegue escolher se a gente quer receber o token, né, por um SMS ou por WhatsApp. Hoje já é possível receber por WhatsApp. Né? Eu preciso fazer o login, recuperar minha senha do Instagram, por exemplo. Acontece muito comigo. Exatamente. Então, você pode escolher se quer receber por SMS ou por WhatsApp. Então, o WhatsApp, o SMS, ele já passou a não ser mais a prioridade nesse tipo de comunicação, uma vez que o WhatsApp tem essa solução. Ele consegue fornecer isso muito mais fácil. Lógico, para as empresas talvez seja muito mais custoso isso, mas é muito mais acessível. Então, as empresas querem que as pessoas estejam ali no seu ambiente mais acessível, o mais rápido possível, para não se desconectar das suas ferramentas ou aplicativos e tudo mais. Então, elas optam por um WhatsApp que é muito mais ágil. Com certeza. Embora tenha esse processo de mudança, acredito que o SMS ele é insubstituível e ele vai continuar. Essa é a sua visão, o seu ponto de vista também? Sem dúvidas. Eu acredito muito que tudo são ondas e tudo é cíclico, né? Como o que a gente está fazendo aqui é basicamente uma adaptação do que talvez é o rádio tradicional, a televisão, né? É como se fosse uma televisão que a gente está fazendo aqui. Só que a gente não vai passar num canal nobre. Talvez se a gente fosse levar um programa desses, o custo disso seria absurdo numa televisão comum, numa mídia comum. Só que hoje a gente tem a disponibilidade de fazer isso online no YouTube. Né? A gente tem a disponibilidade de fazer isso online no Instagram. A gente tem a disponibilidade de fazer essas coisas. É muito mais fácil hoje do que antigamente. Então, não é substituível, mas é adaptável. O que eu vejo é que o SMS ele vai continuar lá. Por quê? Porque o dia que você não tiver uma rede de conexão de internet no seu celular, mas você tem rede, você consegue receber um SMS. E essa era uma agência que você não sei como funciona de SMS, porque não compreendi muito bem como que era esse processo seu com SMS. Era uma agência sua? Como que foi mais ou menos a minha carreira? Eu trabalhava em empresas de telecom
E dentro dessas empresas eu prestava serviço para outras empresas, inclusive para cá, para o próprio Mackenzie já prestei serviço e outras grandes empresas que existem por aí. E em determinado tempo, era uma média empresa, não era uma empresa tão grande. Eu estava já fazendo um bom serviço ali e eu fiz uma proposta para subir de cargo, alguma coisa assim, e não tinha espaço ali, né? E eu, conversando com os diretores, surgiu a oportunidade de abrirmos juntos, já que eles não conseguiam me subir de cargo, porque não tinha mais para onde ir, eu já respondia direto para eles, de iniciarmos juntos um negócio. E o negócio que estava em alta, que vinha, né, que estava começando ali a ficar em alta, era o SMS. Porque a comunicação, ela parou de ser comunicação de ligação, não parou, né, mas ela diminuiu bastante de ligação e de cartas para mensagem de SMS. Então foi um boom realmente naquela época, por volta de 2011, se eu não me engano, 2011, essa transição. E aí eu fui buscar no mercado algumas ferramentas, encontrei alguns fornecedores, alguns parceiros, e aí juntos nós construímos essa ferramenta de disparo de SMS. Basicamente é o seguinte, as marcas, as empresas, por exemplo, como que a gente fazia aqui, não sei se eu posso falar de como a gente trabalhava aqui. O Mackenzie tinha algumas abordagens para os matriculados. De boletos, de avisos, de notificações, e eles pegavam essa base, carregavam essa base de telefones de nomes dentro da nossa ferramenta e programavam esses disparos com essas mensagens, entendeu? Entendi. O seu boleto vence tal dia, estamos com uma campanha assim, assim, assado, entendeu? Entendi. Então é uma tecnologia que, embora hoje em dia não seja tão utilizada, foi muito importante, principalmente aqui para a instituição, porque os estudantes têm uma maneira de tornar mais acessível e mais prático, querendo ou não, você só recebe lá, só toca e já vai direto, já é direcionado. Exatamente, imagina, os boletos ainda existem, né, físicos, e você recebe ainda na sua casa, as pessoas ainda recebem papéis, né, mas o papel é muito complicado, é muito ruim. Eu particularmente hoje pago praticamente todas as minhas contas 100% digital. Uma outra que realmente chega lá e está acessível na mão naquele momento, você acaba fazendo. Mas a maioria eu já tenho um fluxo de recebimento ali, seja por um e-mail, seja até pelo próprio WhatsApp, ou por algum outro canal da instituição que eu tenho aquela conta para pagar, ou alguma informação para receber, e aí eu acabo fazendo digital. Então, naquela época, as pessoas recebiam as cartas, e carta também tem um volume, vamos dizer assim, de extravio, ou molhou, ou alguma coisa assim. Você tinha esse recurso tecnológico naquele momento, né? Que podia adiantar, que podia ajudar a pessoa a receber informação. Opa, peraí, esse mês tem um desconto aqui que eu posso usar. Que legal, recebi no SMS, deixa eu entrar lá. Aí tinha um link, provavelmente, do site, ou se não tinha um link, tinha um telefone para você ligar, ou se não tinha um telefone, você sabia que você precisava entrar em contato com aquela instituição ou aquela empresa para fazer ou para obter esse desconto ou qualquer que fosse a campanha, entendeu? Então, ela realmente ajudou muito naquele período a otimizar a comunicação. O tempo de comunicação era muito mais ágil. Você ia mandar uma carta, sei lá, dias úteis para chegar. Você ia mandar um disparo de SMS, naquela época podia demorar 1 hora. Que hoje já nem é 1 hora mais, hoje são segundos. Mas naquela época eu demoraria no máximo 1 hora e olhe lá ainda, às vezes 15 minutos, 20. Então, a agilidade, a praticidade e o custo era muito menor do que, de repente, você imprimir uma carta, levar nos correios, sabe? Como as empresas faziam as malas diretas, né? Elas imprimiam tudo ali numa gráfica, aí ela tinha um acordo que ia para o correio, aí ela mandava aquele pacotão de um monte de boleto, um monte de aviso, um monte de informação promocional, enfim, tudo por e-mail, por correios, e os correios faziam o trabalho deles ali, que é aquele tempinho que a gente sabe que tem que ter, que é um trabalho humano que demora um pouco mais de tempo, né? Você diria assim que o SMS, então, revolucionou em partes, por exemplo, essa chamada pelo WhatsApp, pelo próprio Gmail também, que hoje em dia a gente recebe completamente, né? Então, sim, pioneiro, foi o pioneiro. Não posso dizer que ele foi o pioneiro nessa comunicação, mas foi uma ferramenta que, através dela, evoluiu para a gente chegar na comunicação que a gente tem hoje, né? Os e-mails, na época, também era algo muito, muito acessível,
né? Todo mundo falava-se muito por e-mail. E quando você passa a ter pessoas que têm um aparelho celular na mão e você pode se comunicar por ali, ao invés de ter que sentar na frente de um computador, porque também não era tão acessível ter notebook andando para todo lado. Os notebooks eram praticamente essa grossura e um peso absurdo para quem tinha. Então você tinha que sentar na frente de um computador desktop para mandar um e-mail para se comunicar com alguém. Então, embora também fosse prático, não era tão prático ainda quanto o SMS. Que se você tinha um celular e a outra pessoa também tinha, você mandava uma mensagem pro número dela e já se comunicava. Da onde você estivesse, entendeu? Sim. E você também é empreendedor da Mind. Poderia contar um pouco, assim, resumidamente, ou o jeito que você quiser, do que se trata? Qual é, assim, o legado que vocês transformaram, hoje em dia, a atuação? A Mind, ela não foi essa primeira empresa que eu tive com esses meus sócios, que eram meus ex-chefes, né? Não foi essa primeira empresa. Eles eram muito mais velhos que eu. Na época eu tinha 21 anos de idade. Eles já eram homens formados, com família e tudo. E eles tinham esse outro negócio já. E eu muito mais novo, ainda muito inexperiente, embora tinha um conhecimento no domínio da ferramenta e tal. A gente teve algumas divergências porque eles tinham outro foco, que era outra empresa. Essa que eles iniciaram comigo era mais para dar um incentivo ali, para eu não sair do radar deles e tal. Mas eles também perceberam que em determinado momento eu já conseguia meio que tocar sozinho. E aí eu tentei tocar com outro sócio que era da parte comercial enquanto eu continuei na parte técnica. Encerrei essa primeira empresa com essas pessoas. A gente tentou caminhar junto, mas não deu sinergia em algumas frentes de dia a dia ali de negócio e tal. E acontece, é normal, né? A gente não precisa estar 100% alinhado sempre com todo mundo. Embora fosse uma sociedade, a gente achou que ia fluir de um jeito, fluiu de outro. Aí encerramos a sociedade, um pouco mais de um ano de trabalho. Fizemos um bom trabalho, atendemos várias empresas também. Nesse período, inclusive, a gente também começou a trabalhar com um disparo de e-mail marketing, que também foi uma ferramenta que evoluiu junto com o SMS. Então, a gente mandava um e-mail individual para cada pessoa, ou no Outlook tinha uma função, ainda tem, né? De você fazer mala. Então, você tinha que configurar lá uma série de cadastros de e-mail e para poder fazer um disparo de e-mail único para várias pessoas ao mesmo tempo, mas não podia fazer em grande escala, tinha limitações. E aí foi se desenvolvendo algumas ferramentas no mercado, não fui eu que inovei, trouxe isso, não sou esse gênio, mas eu trouxe a solução para dentro do núcleo da empresa e a gente começou a vender isso também. Então, disparo de e-mail marketing personalizado, então dava para colocar variáveis com o seu nome, por exemplo, Kevin, tal, Cláudio, sempre dava para fazer ali personalizado. O SMS também tinha essa função já, então a gente começou a trabalhar mais isso, algumas consultorias, e aí começou a ir bem, porém teve essa divergência pessoal com um sócio. Aí encerramos essa sociedade, ele saiu da sociedade e eu fiquei sozinho. E continuei tocando isso sozinho e prestando serviço para todo tipo de empresa. Atendi muito call center, bancos, atendi bastante empresas de tecnologia que precisava mandar token, mandar informações. E atendo até hoje empresas, lojas que fazem vendas e têm um cadastro de clientes e querem compartilhar campanhas e promoções, né? Os aplicativos, embora eles sejam totalmente digitais e você tem as mensagens dentro do celular nativas hoje, que vem do próprio aplicativo, ainda assim eles utilizam também o SMS como um dos canais de comunicação até hoje, sabe? Então você baixa lá, pode falar marca aqui? Pode. Tá, você baixa um iFood, aí você recebe do iFood as notificações no seu celular, né? Notificação de push, né, que chama. Aquelas que aparecem na tela ali para você, do próprio aplicativo, beleza? Mas se você entrar no seu SMS, de tempo em tempo eles mandam também alguma mensagem para você falando de alguma promoção. Manda. Então eles usam esses canais. E e-mail, se você tiver cadastrado e-mail, eles também mandam no e-mail. E um monte, por Então sinal. todos os canais de comunicação... Exatamente. Então todos os canais de comunicação, por exemplo, as marcas e as ferramentas ainda utilizam, né? E isso não vai acabar nunca. A pergunta anterior, vai acabar? Não vai acabar. Eu acredito que não vai acabar. Por exemplo, quando o Telegram ou quando o WhatsApp ou quando qualquer outra ferramenta cai, cara, você ainda pode usar o SMS. Sim. Se a rede de comunicação não cair, você pode usar. Mas se a rede de internet cair, você usa o SMS. Ponto. Agora, se cai a rede de comunicação geral sem sinal, aí realmente você não consegue
se comunicar. E agora eu fiquei até curioso que você falou que lidou depois dessa como posso dizer? Essa relação que você teve com o sócio, que ela foi encerrada, você deu continuidade sozinho. Como foi pra você lidar com esse processo sozinho? Quanto tempo já, mais ou menos, isso? 2017. Então você era mais novão assim? Como foi pra você enfrentar esse processo? Praticamente 10 anos atrás, né? Cara, assim, eu já tinha uma maturidade melhor, né? Isso como foi em 2017. Começou em 2021 com os primeiros sócios. Se não me engano, 2024 praticamente... Não, um pouco mais. 16. Eu tô com 20 na cabeça. 2011 eu tive a primeira. Aí eu fiquei até 2014, 13, 14. E iniciei essa outra, 14, 15, encerrando um pouco antes, 16 talvez, né? 17 não, 16, é verdade. 16. Lá para 2015, para 16, eu estava encerrando essa sociedade e iniciando sozinho. Então, foram praticamente 5 anos que eu fui amadurecendo em ser um prestador de serviço e sentando em mesas que, muito jovem, eu apanhei muito em reuniões, com pessoas muito mais técnicas e mais gabaritadas do que eu quando eu ia apresentar a minha solução. Em bancos, por exemplo, que são pessoas muito mais velhas ali, muito mais experientes e todo tipo de experiência. Cara, sentei em mesa muito jovem com caras níveis muito mais altos, assim, e os caras mandando ver e eu tendo que me virar muita ali, pressão. sabe? E assim fui criando casca. Putz, saía super chateado. Os caras, né, mas não é assim e tal. Eu errava também, lógico, todo mundo erra, né? Não sabia tudo e ninguém sabe tudo. E não tinha nem como comparar o meu nível de conhecimento e de idade, de história com o deles, né? Mas sempre tive a humildade para respeitar e tudo bem. Por mais que alguns às vezes não me respeitavam muito, eu fazia a minha parte de respeitá-los e trazia isso para dentro e ia trabalhar, estudar e ver o que eu podia melhorar, aprender. Então eu fui criando bastante casca, né, que a gente fala, é a forma que a gente costuma dizer aí como empreendedor, criando casca na carreira profissional. E aí você vai aprendendo as coisas, você vai se relacionando, você vai se virando também, você tem que se virar. Quando eu fiz essa transição e fiquei sozinho, inclusive foi a melhor fase empresarial da minha vida. Porque eu tinha liberdade para ser eu mesmo e fazer o que eu precisava fazer do meu jeito, dentro da minha empresa, sabe? Então eu podia atender os clientes, falar com as pessoas, me comunicar do meu jeito, sem precisar me moldar a um jeito de um sócio ou de repente seguir um padrão que ele falava, cara, se sentar na frente do banco, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Com essa pessoa você tem que agir assim. Não, eu era eu e ponto. E, cara, gostou, se não gostou, a gente não fecha negócio, cada um pro seu caminho e boa, entendeu? E aí eu fui fazendo dessa forma e, cara, deu super certo, as pessoas que queriam fechar negócio, fechavam e ia bem, e a gente se relacionava bem, então eu tinha essa liberdade. Em questão de estrutura, organização, tudo, como eram ferramentas, né? E eu tinha fornecedores, eu quando fiz essa transição, eu tirei 100% do meu suporte de dentro de casa, que eu fazia antes, e terceirizei para esse parceiro que era o meu fornecedor. Então, a gente montou um modelo de negócio em que eu tinha a ferramenta, eu tinha soluções, e eu fazia o comercial, o marketing, e a parte técnica 100% esse meu parceiro fornecedor faz. Até hoje é assim. Então, ainda existe a Mind, ela ainda atua dessa forma, né? Em alguns momentos também, por ter o conhecimento e estar nos negócios, eu passei a indicar parceiros de outras soluções relacionadas ao TI, relacionadas à telecom também, fazer algumas consultorias nessa área, dar algumas palestras, não sei se chega a ser palestra, mas alguns webinars, algumas aulas breves, curtas ali, de abordagens para SMS, o que era efetivo, o que não era efetivo. Aí é onde a gente entrou eu entrei no marketing, de fato. Comecei a estudar muito isso porque o SMS nada mais era do que uma ferramenta de marketing. Para vendas, ou para cobrança, ou para notificações, o que quer que fosse, eu precisava aprender comunicação de fato. Então, eu precisava estudar marketing. Precisava estudar marketing por quê? Porque tinha análise de dados. Qual mensagem foi mais efetiva? Qual teve mais clique? Qual teve mais abertura? Então, tudo que a gente vê hoje, né? No Instagram, qual que teve mais salvamento, isso, aquilo outro. Cara, isso aí eu já via lá atrás com outro tipo de ferramenta de comunicação. Então, isso não mudou.
O que muda são as métricas, algumas coisas, mas o entendimento disso, de como fazer isso dar certo, não mudou, né? É o que eu vejo também em relação a essa transição. Só se aperfeiçoa. Hoje o WhatsApp, o business, por exemplo, você tem ferramentas ali que você consegue entender quem que abriu, quem que se comunicou com você, qual que é a taxa de interação, enfim. Depende do uso que você vai ter. Você consegue analisar métricas da ferramenta para poder dar o tom do seu negócio, principalmente para quem usa para negócio, é claro. Então, para mim foi excelente essa transição, porque eu tive essa liberdade de fazer isso sozinho, de sentar com pessoas boas, grandes também, que me ensinaram muita coisa, que tinha uma troca legal ali, deles como meu cliente, eu como fornecedor, de sentar e o cara falar, pô, por que você não pensa nisso aqui e tal? O que tá indo aqui tá legal. E aí, pô, legal. E aí lá estudava, tentava entender, tentava aplicar. Então me relacionei sempre com muitas boas pessoas que me relacionam até hoje, isso é bom. Também é um sinal legal de quando você tá fazendo algo de verdade, que tem um propósito, que é você entregando ali, dando a sua vida, são os relacionamentos que você tem. Cara, tem um relacionamento profissional desde da primeira empresa. É muito difícil você manter se você não for uma pessoa idônea, honesta, que faz um bom trabalho, que trabalha com a verdade. Porque algo que eu nunca fiz é o que tem muito hoje, infelizmente, são pessoas que exageram coisas demais para vender. Então, eu nunca quis fazer isso. A minha linha de comunicação e marketing, ela nunca foi dessa forma. E nunca vai ser. É uma premissa que a gente tem. Porque a verdade é a verdade, cara. Eu nunca vou enganar um cliente meu, eu nunca vou falar que vou fazer algo e não vou cumprir. A gente sempre cumpre aquilo que a gente promete entregar. Ponto. Problemas acontecem? Sim, vão continuar acontecendo. É tecnologia, velho. É comunicação, sempre vai ter. Infelizmente, sempre vai ter problema em tudo. Normal, faz parte, né? São seres humanos, são pessoas. Nem sempre todo mundo entende como você entende a respeito de alguma coisa, como você vê o mundo, né? Cada um tem a sua lente de enxergar as coisas, né? Mas quando você trabalha com a verdade, cara, vai por um caminho e com um propósito. E qual que é o meu propósito nos negócios? Sempre foi prover soluções. Sempre foi ajudar a resolver problemas. Ponto. E é isso que a gente continua fazendo. Independente se na Mind ou, daqui a pouco a gente vai entrar nisso provavelmente, né? Na Badio. Isso, entendeu? Agora. Então, pode puxar aí. É até interessante você falar isso porque a gente percebe, às vezes, muitas das vezes, que alguém só quer fechar por vender, só quer fazer algum... Enfim, a gente percebe isso no setor do marketing, do comércio, várias vezes. Sim. Inclusive, quando eu coloco lá meu e-mail para tentar em algum curso, Nossa, eu recebo muita chamada, ligação. Uma vez eu coloquei em um grupo, tem um tempinho já, a mulher me ligou todos os dias. Eu acho que isso não me deu vontade de fechar. Então, é bom agir de uma forma honesta, entendendo o seu cliente, para que futuramente, se ele tiver interesse, ele se sinta... Mas, como eu posso dizer? Mas, assim, vai estar protegido e não mais um número, mais uma venda. Sim. Sem dúvidas. Cara, assim, o que eu acredito, e eu vejo muito isso, eu acho que todo mundo deve usar gatilhos de comunicação, de marketing, para atrair atenção, para chamar atenção, para fazer você se interessar por algo. Só que o que eu não acho certo, que a gente estava até brincando um pouquinho antes aqui, alguns exageros a qualquer custo para você ter o seu objetivo. Isso eu não concordo. O que é exagerado, senão não teria o nome exagerado. Então, assim, não precisa ser exagerado. Pode ser polêmico, mas não necessariamente uma polêmica que talvez divida também. Eu não preciso dividir para ser polêmico. Às vezes tem temas ou abordagens polêmicas que não gera divisão. Que gera discussão e debate. Entendeu? Que isso é legal. Você conseguir discutir daquilo, conversar, bater um papo, mesmo tendo opiniões divergentes. Mas sem gerar divisão. E, infelizmente, eu percebo que muita gente já há muito tempo vem tentando fazer essas coisas. Vem usando e ainda usam. Porém, eu vejo também, ao mesmo tempo que isso aconteceu muito, e muita gente enriqueceu através disso, eu vejo também um novo movimento, que são as pessoas voltando a querer coisas normais, não extraordinárias como vendiam. Algo que a gente fala bastante, né, nos negócios cara, não existe fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Os caras vendem fórmulas e não existe.
Não existe. Não existe. Ponto, não existe. Por quê? Porque cada um é cada um, a realidade de cada um é a realidade de cada um. As dificuldades de cada um são as dificuldades de cada um. E os acertos de cada um também são os acertos de cada um. Então, somos seres humanos, seres pensantes e totalmente divergentes. E essa é a nossa maior vantagem, e nosso maior benefício e nossa maior alegria, cara. A gente não é 100% igual. E ótimo por isso. Entendeu? Se fosse todo mundo igual, que graça teria? Entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar isso e conseguir ser autêntico, e na sua autenticidade você alcançar pessoas que se identificam com você. E não necessariamente eu preciso me identificar com com aquela pessoa que todo mundo gosta. Mas eu me identifico com aquela outra que talvez não muita gente gosta. Sim. E tudo bem. E é isso que é legal. E tem mercado para todo mundo. Tem. Mas esse movimento exagerado, ele tá caindo porque as pessoas viram que ele não é confiável. Aí entra aquilo que a gente falou da verdade, da honestidade, de trabalhar de forma correta. Não são movimentos confiáveis. Por que não são confiáveis? Porque você pega uma meia dúzia de pessoas, de centenas de milhares, de um curso ou de algo que você vendeu, que não conseguiram alcançar. Então, a taxa de sucesso do seu negócio ela é mínima. Se ele fosse tão incrível e tão mágico assim, ele ia transformar a vida de... Cara, não vou dizer que 100%, porque não dá pra 100% nunca, nada, né? Mas, cara, a maioria das pessoas, muito mais que 50%. Né? E se fosse muito mais que 50%, a gente veria muito mais de 50% de pessoas ricas saindo desses cursos, dessas coisas que essas pessoas vendem. E tem empresas, agências, que vendem também soluções que, cara, assim, você fala, não existe isso, não tem como. Não tem como. A gente vê marcas grandes que fizeram abordagens polêmicas, entre aspas, que foram realmente promessas absurdas. E no final das contas, eu sei que elas não entregaram, porque muitas dessas marcas, das empresas que contrataram essas marcas, chegam até nós. Falando que tiveram um relacionamento frustrado de negócio. Que prometeram mundos e fundos e não entregaram. Entendeu? Sim, então é que a gente percebe que que trabalhar com compreensão e equilíbrio é sempre o melhor caminho. Agora, trazendo a Badio, que você até citou, ela nasce com uma ideia de unir propósito e estratégia. E na sua visão, por que hoje não dá mais para comunicar sem pensar nesses dois pilares juntos? Exatamente tudo isso, essa construção que a gente veio fazendo, né? A Badio, ela surge nessa transição do SMS para o WhatsApp, tá? Ela surge porque também eu conheci a Bárbara, que é minha esposa. A gente era namorado na época, ela trabalhava com design e edição de imagens e tudo. E ela saiu da empresa que ela trabalhava e eu já empreendia. E aí eu, com essa coisa de vamos empreender e tal, vamos ter negócio, empresa. Falei pra ela, vamos montar uma empresa de design e edição. Que basicamente é o que ela entendia muito, né? Nem era marketing ainda. Ela, vamos embora. Aí começou como Badio Design, né? Que é Badio, a junção de Bárbara e Cláudio. E 2016, não oficialmente, 2017, a gente começou a transição para realmente oficializar o negócio. Então, nesse período, a gente começou a pegar alguns serviços, muito mais de realmente design e edição. Então, vinham essas demandas, só que junto com elas, essas mesmas empresas que vinham para nós, perguntavam se a gente não fazia site, se a gente não fazia apresentação institucional, se a gente não fazia marketing, se a gente não começou a trabalhar já com o Instagram. Caramba. E aí a gente já tinha esse conhecimento, já tinha domínio de tudo isso daí, a gente já estudava muito sobre isso, eu já vinha estudando muito sobre isso há muito tempo, né? Como eu falei, é só adaptação. O que vem acontecendo na evolução das tecnologias são adaptações. E a gente vai chegar talvez depois num ponto que é, entre aspas, polêmico, né, da IA. Mas vamos lá, até chegar nela. A gente foi adaptando, foi pegando essas demandas, já tinha conhecimento de desenvolvimento, já tinha uma ferramenta online, já sabia como fazer isso, já tinha meu site, já tinha toda essa parte de comunicação. A Bárbara, com a experiência dela, a gente começou a fazer serviços de agência. Até que um amigo que também já tinha uma agência, mas era um amigo, então independente do que ele fazia, ele mesmo chegou e falou, cara, vocês são uma agência, se posiciona como agência que vai dar mais certo do que como design, né? Vocês já fazem site e tudo, tem tráfego pago agora vindo aí, vamos trabalhar isso aí e tal. E aí já tinha, né, no mercado, óbvio, mas não eram tantas pessoas que faziam ali, faziam bem, né? Todo mundo se aventurava um pouco. Mas não eram profissionais do tráfego pago, né? Como
Exatamente. E aí a gente fez essa transição e se tornou agência. Quando a gente fez essa transição, foi justamente também o momento de queda da demanda de SMS. Porque o mercado digital estava aquecendo, começando a evoluir. E aí eu mantive a empresa, ainda mantenho, ainda tenho clientes, então ela roda lá, a Mind ainda roda, ela presta esses serviços, presta alguns serviços de telecom também e tal. E a agência começou a dominar ali e ocupar o espaço na nossa vida, na nossa rotina profissional. Então, a Mind ela já funciona sozinha, já tem os clientes, já tem as indicações, e não prospecto, não é uma ferramenta, não é um serviço que vale a pena prospectar, né? Cheguei a essa conclusão por vários motivos de testes e tudo mais. Vale a pena trabalhar com quem realmente entende e é confiável também. Então, a gente trabalha só com indicação. E a agência foi evoluindo, a gente foi pegando vários clientes. E a gente teve um entrave no meio do caminho. Que de 2018 para frente, o que aconteceu? Pandemia. Ninguém sabia lidar. Então, o que aconteceu? Todas as empresas que a gente pegou, a gente perdeu. Foi algo novo, sim, nessa geração agora. E é até interessante que você falou do nome. Quem teve essa ideia da Badio juntar o seu nome com a da sua esposa? No Instagram, nas redes sociais, na época tava aquela moda de shippar. Vou shippar as pessoas, sabe? Sei. Aí juntava os nomes das pessoas e a gente já era um casal, né? Aí Badio, a gente... Aí ficou. Exatamente. Então, de alguma forma, também veio de uma origem digital aí. Nossa, interessante. Hoje você tem a sua própria agência e você trabalha só com a sua esposa? Você tem algum quadro de funcionário? O nosso modelo foi o seguinte. Como veio a pandemia, ficamos 100% sem clientes. 100% não. A gente tinha um clientinho ou outro ali, mas muito pequeno. Então, todos os clientes que a gente ganhou, quando a gente iniciou a Badio, veio a pandemia, a gente perdeu. Foi logo assim, porque... Parou tudo. Ninguém sabia como lidar. Se as pessoas entendessem que se elas continuassem, para elas seria melhor. Por quê? Digitalmente elas estariam vendendo e estariam sendo vistas. Né? Elas fizeram um movimento contrário. Pô, ao invés de agora investir no digital, eu vou tirar o pé. Retrocedeu. Mas porque ninguém... Exato. Não aproveitou. Mas porque ninguém entendia. Ninguém soube lidar, ninguém sabia, né? O que era aquilo. Exatamente, é uma novidade para todo mundo, foi diferente. Exato. E foi de um dia para o outro, Literalmente. E aí, então, a gente, sem muitos clientes, né? Alguns poucos ali, a gente foi mantendo aceso o movimento digital. A gente fez algumas lives chamando pessoas, chamando amigos, empresários. A gente fez algumas lives, que era o momento das lives também, né? No Instagram, para movimentar, para falar como que vai ser, como que não vai ser, como tá sendo o marketing, como tá sendo essa evolução e tal. E aí a gente foi caminhando. Essa presença digital fez uma boa diferença no mercado, para as marcas, para as pessoas, para os conhecidos. E aí, quando começou aquela época de voltar gradativamente alguns setores, o mercado voltou de alguma forma a trabalhar com máscara, com todos os cuidados, mas as pessoas voltaram a trabalhar. A gente recebeu algumas propostas de algumas empresas que queriam trabalhar com a gente, e então a gente fez as nossas propostas também, participou da seleção ali que era necessária para trabalhar com essas empresas, e aí começou a mudar de novo o cenário para nós, né? E aí a gente realmente conseguiu esses contratos, deu tudo certo e a gente começou a engrenar novamente ali, porque já podia ir nos clientes, já podia ter reuniões, já podia fazer as coisas. Então nós retomamos isso e tudo fluiu muito melhor. A gente conseguiu fazer o que era necessário, entregar as soluções que a gente tinha pela agência e tudo mais, entendeu? Interessante. E você também já atuou em áreas como suporte técnico, call center, marketing e gestão. O que essas experiências ensinaram sobre comunicação com pessoas reais, fora da teoria? Sobre a questão que ele perguntou de funcionários, a gente tem que falar. Certo. Vamos lá. Não, tá tudo bem. Construindo ali. Não, tá tudo bem. A respeito dos funcionários, como começamos só nós dois, né? Eu já tinha outra empresa sozinho, então já sabia como fazer dessa forma. A gente foi agregando parceiros. Eu tinha conhecimento em algumas áreas de atuação, um pouco de desenvolvimento, ela também de Instagram e tal, de gestão de redes sociais, de criação de conteúdo. A gente precisou de algum apoio, principalmente na parte de gestão de tráfego, que era muito novo. Tinha algum conhecimento, mas eu não era muito profissional nisso.
E aí fomos agregando alguns parceiros para ter braço, né, para atender. Então, nosso modelo é 100% parcerias. Então, são pessoas jurídicas que são nossos amigos e parceiros há mais de 10 anos, até antes da Badio, que atuam junto com a gente. São caras ali que são nível pleno, sênior de várias áreas, designer, de gestão de tráfego, desenvolvedor. Então, a gente tem vários profissionais, até social media, enfim, a produção audiovisual. Todos que trabalham com a gente são pessoas extremamente capacitadas e gabaritadas. E a gente agregou esse modelo de negócio. Então, eles trabalham com a gente por projeto. Entrou o cliente, é um projeto, a gente sabe entender também um pouco da dinâmica de cada um. Ó, esse perfil de cliente funciona bem para esse designer aqui, porque ele tem um perfil muito interessante para esse cara. Esse outro para esse outro designer e tal. Então, a gente vai delegando, vai gerindo isso da forma certa, de acordo com o projeto que o cliente traz para nós. Então, desde a pandemia até hoje, a gente nem tem escritório. A gente já cogitou fazer, mas não faz o menor sentido pra gente, porque ninguém quer vir no nosso escritório. O cliente quer que a gente vá até ele. Então, a gente sempre fez essas contas. Pô, seria legal ter, mas nunca precisou. O cliente nunca falou, eu quero te encontrar no seu escritório. Então ele falou, não faz sentido nenhum eu ter um escritório. É um custo completamente desnecessário para mostrar o que para quem, se eu preciso estar no meu cliente. É muito mais interessante para ele me receber do que eu recebê-lo. Não, com Gostaria? certeza. Claro, mas a gente já tentou Não é convidar viável. algumas vezes, mas a maioria deles fala assim, não, vamos lá, a gente se encontra na minha empresa, ou vamos num café, não precisa ser escritório não. Beleza. Então a gente identificou que pra gente trabalhar dessa forma funciona muito bem. E aí, conectando com o que você falou agora, das experiências. Essas experiências funcionam para isso. Porque como eu, principalmente, aprendi a lidar muito com muita gente desde sempre, eu consegui, de alguma forma, estruturar orquestrar isso de uma forma mais tranquila. Entendeu? Então, eu consigo orquestrar o quê? As demandas para as parcerias que nós temos internas para produzir e entregar para o nosso cliente de uma forma tranquila. Eu consegui entender e atender melhor o meu cliente, porque hoje eu consigo entendê-lo melhor, porque eu já fui suporte. E da época que eu era suporte de TI, eu era suporte. De entrar debaixo de mesa da galera para conectar fio. Então, é dessa época que eu sou suporte. Eu tinha um vizinho que trabalhava com isso. Exato. Também. Era esse tipo de suporte. De eu estar atendendo o call center lá, eu cuidava do TI do call center, do servidor cair, eu tinha que resolver o problema e todo mundo me xingando. E não era culpa minha. Aconteceu algum problema técnico, né? Mas eu era o cara do TI que tinha que resolver. A impressora não imprimia. Sobrava tudo pra você. A impressora não imprimia. O galão de água tava vazio, era que tinha que trocar, entendeu? Até interessante essa situação, porque às vezes joga tudo pra pessoa e se vira aí, ó. E joga a responsabilidade. É ruim. Tá errado. Mas pra mim, de alguma forma, foi bom. Eu aprendi muito com isso. E você aprende a priorizar coisas, você aprende a gerir emoções de alguma forma, você aprende muita coisa nesse fogo que tá pegando ali, entendeu? Como que você vai apagar esse incêndio? Você aprende isso. E isso é muito importante pra vida profissional e pra vida também, né? Lógico, a gente não sabe tudo. Tem situações que são fogos que estão queimando que a gente nunca viu. Esse fogo é diferente, não é muito comum, então eu preciso saber como que eu vou resolver. Mas você aprende isso, né? Então eu tive que aprender isso muito era muito na raça. Aquela época era muito diferente, assim. Até a forma de relação com os seus superiores era muito diferente do que é hoje, né? Hoje é muito melhor nesse sentido. Não tô dizendo que era bom, tá? Não é isso. Mas é muito melhor, né? Hoje tem um respeito muito maior. Tende a ter um respeito muito maior nas relações. Naquela época não tinha tanto. Então, isso me fez aprender, cara. Eu tinha que aprender, eu tinha que saber como que eu resolvia. Tinha que me virar. Cansei de pegar manual de equipamento, das coisas e ler em inglês ou em outra língua, me virar, jogar no Google, tentar entender, que é o que eu tinha de acesso. Não tinha ChatGPT.
Né? Traduz Tinha pra que mim, me chat, virar, era não manual existia. físico. E com sorte eu achava o PDF online, com sorte. E quando eu achava com sorte o online, aí eu conseguia de alguma forma tentar melhorar ali, buscar a informação que eu precisava para resolver os problemas. Então isso realmente trouxe uma bagagem que a gente consegue aplicar isso nos nossos negócios hoje para entender o lado do cliente também, que é um ponto que a gente se preocupa muito em relação ao mercado. Como você falou, o mercado quer vender a qualquer custo. Os caras estão focando 100% o recurso. O recurso financeiro é importante? Demais. Senão a gente não venderia, a gente seria uma ONG. Mas, para isso acontecer, tem que ser de forma honesta, como a gente falou. E qual que é a forma honesta que a gente enxerga que é honesta? Eu preciso entender o que o meu cliente precisa, de fato, para entregar uma solução eficiente para ele. Entendeu? E não uma solução que eu quero vender, mas o que eu entendo que é necessário. Então, não necessariamente eu preciso vender esse pacote de serviços aqui porque, cara, esse é o melhor que tem. Não, mas o que é melhor para o meu cliente? Quem é o cliente do meu cliente? Aí entra seu comentário sobre propósito, conexão e estratégia. O propósito é isso. Qual que é o propósito da sua empresa? Toda empresa, todo negócio tem que ter um propósito. Tem que ter um porquê. Por que você existe? E para quem você existe? Então, se eu não entendo isso da sua empresa, do seu negócio, cara, como que eu vou fazer um serviço de marketing para você? Isso é interessante que até fluindo, assim, academicamente é interessante que a gente vai fazer um projeto, tem um propósito também. Sim. Tudo tem um projeto, um propósito que envolve qualquer atividade acadêmica que a gente tem. Até é interessante você falar isso. Que Exatamente. isso vale para Na outros vida, setores. isso é pra vida. Pra vida. Isso é pra vida, cara. Assim, tem coisa que a gente faz por obrigação? Sim. Normal. Todo ser humano adulto vai ter que fazer. É, obrigação. E você não quer, mas vai ter que fazer. Beleza, faz parte da vida. Isso aí não dá pra questionar. Agora, o que é possível nós dedicarmos o tempo pra fazer com algum propósito, cara, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Entendeu? Então, quando eu decidi empreender, eu decidi com um propósito. Que era esse, cara, eu preciso resolver aquele problema daquele meu cliente. E eu tenho essa solução que resolve esse problema. A agência, ela funciona da mesma forma. A Badio, ela funciona dessa forma, a gente não abre mão disso. Por isso que a gente brinca, né? Cara, assim, a gente não ficou rico igual um monte de outras agências e a gente não consegue o volume de cliente igual tantas outras marcas, porque a gente é muito transparente nesse sentido e eu não quero cliente que não quer trabalhar isso. Porque tem gente que vem e cara, só quero vender. Tá, mas pra quê? Por quê e pra quem? Então, só faz vender aí. Putz, não quero você como meu cliente também. Porque não vai dar certo. Porque o mês que ele vender 1 milhão, eu sou legal. Ok, ele me contratou pra isso. Mas o mês que ele vender 900 mil, eu sou ruim. Porque o Tem que ser objetivo bom o dele tempo inteiro. Porque o objetivo dele é único e exclusivo o dinheiro. Ele não tem um propósito ali. Ele não tá resolvendo algo bacana de alguém. Ele só quer que eu traga dinheiro pra ele. Então, quando tem marcas, eu sei que tem, porque eu tenho muitos amigos também, empresários, que têm várias soluções muito bem sucedidos, que tem propósito. Cara, tem um propósito por trás do que eu tô fazendo. Não é simplesmente só fornecer serviço. Serviço por serviço tem um monte por aí. Serviço por serviço tem um monte. Aí você vai testando aí, a sua empresa, a sua marca vai testando, e aí você arrisca. Aí você joga dinheiro fora. Agora, se você quer trabalhar com uma empresa séria, que se preocupa por ter empresa já desde bastante tempo, lidar com muitas empresas e empresários, eu me solidarizo com o cara que está lá na ponta, todo dia, uma folha de pagamento gigantesca, com um monte de imposto, um monte de problema para resolver, tendo que pagar os funcionários direitinho e tendo que faturar, tendo que produzir, tendo que entregar alguma coisa para o cliente, sabe? Eu me solidarizo com esse cara. Eu sei o quanto esse cara sofre. Eu imagino quanto esse cara sofre para eu chegar e simplesmente querer pegar o dinheiro dele para entregar uma solução. Vão aí. Pife. Não é assim, sabe? Não, eu vendo, eu faço, eu aconteço. E não é assim que as coisas são, cara. Não é. É uma comunicação mais... É construção. Assim, imediata, agora. Marketing é construção. É construção. Cara, as grandes marcas que existem há muito tempo, que elas têm um propósito, você vê o tempo inteiro elas estão comunicando ali aquilo que é o propósito dela. O maior exemplo da Coca-Cola, por exemplo, é a mesa, é a família, é tomar junto, é refrescar, é estar ali, naquele movimento. Ela não abre mão disso desde o princípio. Ela insiste nisso, porque é um propósito. O propósito dela tá na mesa da família no fim de semana.
Entendeu? Entendi. E como tantas outras marcas que têm um porquê ali por trás, entendeu? Óbvio, aí a gente não vai entrar na questão de valores, isso, daquilo, aquilo outro, financeiro. Mas ela tem uma comunicação, ela tem um marketing que, de fato, tem um propósito. Então, se a sua marca não tem, ou se você quer vender a qualquer custo, você vai vender e muito mais que eu. Mas e a entrega? E a solidez daquilo que você vendeu? Existe? Exatamente. O quanto isso se sustenta? Por quanto tempo isso sustenta? A gente tem um histórico legal que a gente costuma falar da Badio, que é o seguinte. Cara, os clientes que a gente tem, a maioria deles, no mínimo 3 anos com a gente. De 1 a 3 anos, é muito tempo. Um ano é o normal, que é o tempo de contrato geralmente de mercado. Mas, cara, 3, 4 anos como empresa é muito tempo. De marketing. Mostra o trabalho de vocês também. Sim. Então, é uma responsabilidade que a gente assume, que ela é mútua, assim. Porque eu sei que os caras têm responsabilidade do outro lado. Eu sei que quem tá contratando a gente tem uma mega responsabilidade com o próprio negócio e ele entende isso, enxerga isso e por isso que eles nos contratam. Porque ele sabe que a gente também tem. Que a gente não vai brincar com o negócio dele. Eu não vou brincar de tentar fazer algo. Não, eu vou fazer de verdade. A gente vai dar a vida no negócio. Pra fazer dar certo junto com ele. Se ele tem essa visão, a gente vai longe. Entendeu? Agora, se o cara só quer alguém que, traz uns leads aí que eu venda e tudo mais, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Pega um outro cara ali que ele é especialista Master Blaster de tráfego pago. Esse cara é bom. Fala com ele lá, não é comigo. Entendeu? Eu não quero isso. Porque o dia que eu não performar do jeito que você idealizou, e não é que é a realidade, é do jeito que você idealizou, você vai me mandar embora. Eu não sirvo mais. Então, eu não quero esse tipo de relação. Pra gente não funciona. Ou seja, a pessoa quer o que convém a ela. E Exato. quando não convém, talvez ela não queira, assim, trabalhar com vocês, quer descartar ou entender o porquê que não aconteceu. Que nem sempre é o problema nosso. Nem sempre é o problema da agência. Às vezes é um problema interno. Às vezes falta um comercial bom, às vezes falta alguém que sabe converter um cliente, alguém que saiba fazer um pós-venda e aumentar o ticket daquela empresa, daquele produto que você está vendendo. Às vezes é uma estrutura interna, nem sempre é a gente. Às vezes a gente faz o nosso trabalho muito bem feito, só que chega num determinado momento que a gente não tem mais acesso dali para frente. Marketing sozinho não vende, né? Marketing sozinho não vende, exatamente. Sim, Então... E precisa de ter alguém ali responsável. Agora, pensando assim no público jovem, universitário, como você acha que eles se relacionam com as marcas hoje? Mais críticos, impulsivos, consciente? Cara, hoje o nível de informação em volume, né? O volume de informação é muito grande. Ponto. Isso é um fato que a gente não pode contestar. Aí a gente tem são pontos de análises interessantes. O público mais jovem é quem está ditando as coisas de alguma forma no mercado digital. São trends, são ideias, são algumas coisas que vão nascendo através deles e elas vão para o digital. Beleza? Esse é um caminho. Então a gente precisa entender a forma de fato que esse público jovem se comunica com cada tipo de produto. Porque, de fato, eles são muito mais críticos, porque eles têm muito mais informações. Então, a gente tem que entender até que ponto aquela informação é uma informação real que ele tem, entender o canal que ele absorveu aquela informação, certo? E trabalhar aquilo ali, para conseguir comunicar da forma que ele entenda que é uma forma agradável. Óbvio, hoje todos nós ficamos muito mais impacientes também com coisas longas. Talvez esse podcast aqui, para uma grande galera, não vai ouvir inteiro. Exatamente. Entendeu? Por isso que existem os cortes no YouTube de podcasts, de programas, etc. Porque ninguém consegue mais passar muito tempo assistindo alguma coisa com atenção. É a atualidade. Hoje em dia, as coisas estão tudo tão rápido, as máquinas fizeram tudo ficar muito rápido. Exato. A tecnologia é que a gente fica muito paciente. Eu quero assistir algo rápido. Exato. Eu não quero ler um livro, eu quero ler um resumo de um livro. Exatamente. Audiobook hoje em dia. Exatamente. É um audiobook que você vai fazendo enquanto você está fazendo academia ou você está em algum transporte, alguma coisa rápida e beleza. Eu quero consumir informação em 1 minuto, G1 em 1 minuto. Exato. Não é um jornal nacional. Sim, sim. Então, essa comunicação, ela precisa ser uma comunicação objetiva, rápida, e ela é curta,
exatamente como você falou, ela precisa ser sempre curta, né? É para esse público. Objetiva também. Muito objetiva, muito clara. E dentro dessa objetividade, dessa clareza, tem que agradar de alguma forma um determinado público jovem. Porque o público jovem também é muito plural, né? A gente tem um público jovem muito plural, muito diverso. Que, cara, às vezes você gosta de McDonald's e o outro gosta de hambúrguer artesanal. Um outro homem da mesma idade que você, com as mesmas características que você, e aí? Como que eu comunico para essa galera, entendeu? Então eu tenho que comunicar conforme o gosto de cada um, né? Mas sempre de forma objetiva e rápida. E claro, é o que as marcas têm feito. Algumas trends, algumas coisas. É o que a gente costuma falar na Badio, né? A trend, ela não é estratégia de conteúdo ou de marca. Eu não vejo dessa forma no sentido de solidez. Porque trend é passageira. Então, assim, a gente faz, óbvio, a gente entra naquela que é coerente pro negócio do nosso cliente. Que faz sentido. Porque é legal. A gente gosta de meme, a gente gosta de trend. Só que a trend pela trend, ela não sustenta um negócio. Eu vejo muito um movimento de marcas que trend atrás de trend para tentar se manter ativo para esse público. E, cara, uma hora cansa. Cansa. Inclusive tem uma marca que eu não vou citar o nome, que eu gosto muito, muito. Mas que às vezes eu não compro pelo excesso de anúncio que vem pra mim. Eu não aguento mais. Entendeu? De trem, de música, eu não aguento. Exato. Fica uma coisa massiva. É, cansativo. Você cansa daquilo, enjoa. É enjoativo. Enjoa. Tudo que é demais enjoa. Então, a gente fala sempre disso. O propósito da sua marca tem que comunicar sempre. E o jovem que acompanha isso, ele também vai, ele faz parte de um contexto. Sim, eu também. E ele vai se sentir pertencente àquele propósito ou não também. Entendeu? Independente da sua marca, e tudo bem. É muito plural. Né? Talvez muitos anos para trás, a gente tinha poucas tribos ali, né? Que a gente falava, tinha algumas tribos, a galera um pouco mais underground, o skatista, o roqueiro, era muito mais seletivo, tinha um número, se contava numa mão, talvez, o número de tribos que existiam, que a gente qualificava, entre aspas, que qualificava não, que segmentavam os jovens. Hoje não mais. Não dá mais. Hoje não mais, hoje é muito plural, hoje a gente gosta de muita coisa diferente. Né? E que de alguma forma, anos atrás, seriam coisas que, entre aspas, seriam rivais, né? Eu digo até por mim, eu sou muito eclético, principalmente com gosto musical. Eu gosto de ir um pouco com tudo. Então não dá pra você falar, eu digo por mim, eu não consigo só gostar de música de sertanejo ou de jazz. Sim. Eu sou meio eclético, eu gosto de um pouco com tudo. Exato. Entendeu? Então as marcas, elas precisam compreender isso e comunicar isso, mas sempre, de novo, com verdade. Trend, beleza, faz trend, tem que fazer trend, tem que fazer. Não tô falando que não tem que fazer. Se faz parte do movimento de alcance, tem que usar. É uma ferramenta disponível, mas ela tem que ser uma ferramenta. Ela não pode ser a premissa do seu negócio. Para o seu negócio existir, para o seu negócio comunicar. O seu negócio tem que comunicar a verdade, a verdade com verdade. O propósito da existência dele, entendeu? A estratégia por trás disso tudo, ela precisa existir para isso. Cara, é uma trend estratégica. Ela não é uma trend pela trend. Porque trend por trend, cara, às vezes você vai passar só vergonha. E eu vejo muitas marcas e muitas empresas passando vergonha por trend. Principalmente no TikTok. Entendeu? E passando vergonha, porque assim, não agrega em nada pro negócio e pra aquela marca. Não agrega. Cara, tem marcas que a gente atende que eu não vou pôr trends que tá rolando lá. Não vou fazer um diretor ou alguém, um gestor, fazer alguma dancinha, alguma coisa. Não faz sentido. Ah, mas o fulano tá fazendo... Mas eu não pra você não faz sentido, cara. Às vezes pode perder até credibilidade e a pessoa nem saber. É até perigoso esse modelo. Não, você alcança volume, porque é engraçado, é legal, mas você não é um comediante, você é uma empresa, você é um negócio, você é um produto. Você não precisa ser engraçado, você precisa ser desejado e comprado. Se aquilo não gera desejo na sua marca, no seu produto, no seu serviço, cara, de novo, é só uma trend. Por isso que o propósito da sua marca... E para quem ela comunica, precisa existir por trás. Porque você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma trend. Cara, essa faz sentido? Pô, essa é legal. A gente fez algumas já para alguns clientes. A gente faz. Sim. E, cara, essa aqui ficou muito boa. Porque faz sentido. Essa aqui fala de produto. Essa trend é do produto. Ela não tem palhaçada. É do produto. É algo engraçadinho, legalzinho do produto.
algum Sim. áudio viral, entendeu? Inclusive, teve aquela do Burger King, que aqueles dois lutadores brigou, eu esqueci Sim. o nome dele. Aquilo ali eu achei genial, aquele comercial. O Popó e o Vanderlei Isso, eu Silva. até falei pra minha mãe, olha isso, Fantástico. eles conseguiram juntar duas pessoas que brigou, que teve uma repercussão nacional Sim. e teve uma ideia Cara, sinistra. a melhor muito boa. briga, a Pepsi e a Coca são as Sim. melhores brigas, entre aspas, É genial. de comunicação, cara, assim, e tem público dos dois. É genial. Ah, tem mais pessoas que gostam de Coca do que... Tanto faz, Isso mano, não tem importa. público pros dois. Tem muita gente no mundo, entendeu? Tem muita gente 8 no bilhões mundo, de cara. pessoas. É muita gente, então assim, beleza, eu quero vender pra... Você não vai vender pra todo mundo. Esquece. Você vai vender pra quem você comunica e pra aquela pessoa você é o ideal. Você é o maravilhoso. E ok, é isso. É essa pessoa que a gente tem que alcançar. Quem quer o seu produto. É interessante. É porque a gente às vezes fica generalizando muito. Ah, todo mundo gosta de Coca, todo mundo Não. gosta de Fanta, todo mundo gosta de... Mas exatamente, tem público pros dois. Exatamente. Não vai faltar pessoa pra comprar aqui, pra comprar lá. Exatamente. E se a gente for ficar generalizando tudo, a gente não vai viver dessa Exato. forma. Exatamente. E por fim, eu queria saber assim, que conselho você daria pra quem quer trabalhar com comunicação nessa mesma pegada que você, assim, com agência, com setores, com empresas? Tá. Cara, é o seguinte. Valorize as experiências e os processos. Sempre. Se você for um estagiário numa empresa, seja o melhor estagiário que você possa ser. Putz, estão abusando de mim, isso, aquilo. Não tô falando de abusos de verbais, essas coisas que realmente são ruins. Mas se você tem uma carga um pouco... de responsabilidade Moral um pouco maior, e moral também, tudo. Não é isso que eu tô falando. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Se você tem demandas profissionais que você entende, putz, eu tô com muita demanda, eu não queria ter essa demanda, cara, desculpa. Pega essa demanda, faça o melhor que você pode fazer. Aprenda a fazer, se desenvolva dentro disso. Faz, entrega. De repente você não vai ouvir a melhor resposta do mundo sobre aquilo que você fez, mas você fez. E você sabe que você fez bem feito. Estude. As tendências estão aí, o Instagram muda toda hora. Se for ficar por isso, esquece. Estude pessoas. Analise pessoas, converse com pessoas. Vai estudar cultura. Vai para um museu, vai para uma exposição. Assista séries sem mexer no celular, presta atenção. Fotografia, o diretor, a comunicação, o que eles estão falando. Cara, esse roteiro foi bom, esse roteiro foi ruim. Cara, que história fraca, mas o elenco é bom. Seja crítico nesses pontos, mas não crítico de rede social, de live. Seja crítico, converse com outros amigos, outras pessoas e tente entender isso. Vai atrás, tente entender o porquê que foi feito daquele jeito, sabe? Aprofunde-se nas coisas. Não seja superficial. Porque comunicação é profundidade. Quanto mais profundo você for naquilo que você se dispõe a fazer, melhor você vai se tornando na sua comunicação. Eu não sou o melhor comunicador do mundo. Eu sei que eu não sou. Mas todo dia que eu tô fazendo uma reunião e eu apresento algo, eu tô falando com alguém, a pessoa fala assim, não entendi. É um alerta pra mim. Não tô me comunicando bem. Por que ela não me entendeu? Por que você não me entendeu? O que eu falei que você não entendeu? Cara, eu não entendi isso. Ah, legal. Pô, vou reformular então a minha forma de comunicar. Aprendi uma coisa nova hoje. Então, é isso, cara. É querer aprender, é querer ir atrás, é ter vontade, ter fome dessas coisas boas, porque são coisas boas, né? A criatividade, ela vem do tempo de descanso da mente, de olhar coisas novas, de olhar pra fora, de andar na rua, de na sua cabeça mesmo você falar assim, cara, olha, aquele cara tá fazendo tal coisa ali. Por que será que ele tá fazendo aquilo, sabe? Começar a questionar, são seres humanos, são pessoas. E a gente lida com pessoas, né? A área de comunicação são pessoas. Então a gente precisa entender isso. E começar... Não que você vai entender pessoas, a gente não é psicólogo também. Mas em algum nível a gente é. Quando a gente entra em empresas com marketing, a gente às vezes é psicólogo do nosso cliente que passou problemas com outra empresa. E, cara, então eu sei dos traumas dele porque ele me contou. Então eu tenho que aprender a lidar com ele, a trabalhar com ele de um jeito diferente do habitual.
Porque ele tem traumas especificamente nessa área, com essa abordagem, então eu preciso trabalhar diferente. Então eu preciso ser diferente. E não que eu vou mudar quem eu sou, mas assim, a minha comunicação precisa ser diferente. Então, estude, se dedique em aprender, se aprofunde, pega um estágio, pega a oportunidade de trabalho que tiver. Sempre pense, tenha a mente empreendedora. O que é uma mente empreendedora? São pessoas que querem resolver problemas. Queira resolver problemas. Se aparecer um problema, não foge. A não ser que realmente não seja seu, não faz sentido nenhum para o seu crescimento. Mas se você entende que você tá dentro da sua área de atuação e você pode contribuir, cara, contribua. Vai lá, ajuda. Às vezes a ideia que tá faltando para resolver aquilo é sua. Tá na sua cabeça. Como a gente falou um pouco tempo atrás, a gente é único. Às vezes a gente tá conversando aqui, você me fala uma coisa, não é porque você é muito mais novo que eu, que você não possa ter vivido alguma experiência que eu não vivi. E aí? Você pode contribuir muito para minha vida, para a minha experiência, para o meu profissionalismo. Por quê? Porque você tem a sua vivência, você tem as suas experiências. E tem muita coisa que você viveu que eu não vivi e talvez nem vá viver. Mas pode contribuir para algo que eu estou fazendo. Então, esses pontos de atenção, esses pontos de dedicação... E, cara, encontre o propósito. Hoje eu não me arrependo, me trouxe até aqui. Mas enquanto eu fiz ciência da computação... Eu vivia muito com a galera de comunicação. Então, sempre tive um alerta, por que você não muda de curso? E insisti. Então, se você entende que você tem algo dentro de você que é para aquilo, que você gosta muito, que você se alimenta muito daquilo, que você gostaria de viver aquilo, vá atrás. Vá atrás, faça a mudança que for necessária. Eu fiz essa mudança com... Não tão velho, óbvio, mas eu fiz essa mudança essa transição... para esse mercado novo aos 26 anos de idade. Alguns podem considerar velho, depois de já ter tido uma experiência ali novo, que eu poderia continuar. É novo, pô, 26 anos. Mas ok, depois de tudo que eu passei, eu fiz essa transição e não me arrependo. Me arrependo de não ter feito antes. É que às vezes a gente fica nessa ideia também que tem que fazer tudo novo, tudo depois do ensino médio, muita pressão. Não. Hoje em dia. Vai naquilo que você gosta, se descubra também. Tem que testar as coisas, tem que experimentar. Mas no fundo você sabe o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade. A sua maior habilidade é aquela coisa que a maioria das pessoas te elogia. Tente perceber isso. Aonde você tem uma maior habilidade, geralmente é onde pessoas te elogiam de algo. Cara, esse cara aqui, putz, educado, gente boa, não sei o quê. Comunicação. Ele tem algo para a comunicação. Pode ter outra habilidade financeira, isso, aquilo, mas aí você pode unir isso depois porque agora você entendeu. Cara, eu sou muito bom de cálculo, mas sou muito bom de comunicação. Posso ser um professor, eu posso ser isso, posso ser aquilo. Então você começa a unir essas habilidades e essas características e seguir pro seu propósito ali. E quando você faz com propósito, cara, assim... sempre vai dar certo. E não que não terão problemas, mas vai dar certo porque você está fazendo o que você gosta, sabe? Você vai fazer um jeito de dar certo. E o que não der certo era porque não era para dar mesmo. Não era para dar. Cláudio, eu quero te agradecer. Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim, mas eu quero te agradecer pela troca, por compartilhar um pouco das suas experiências. E se por acaso algum telespectador nosso que esteja assistindo queira e tenha o interesse de fechar um projeto com vocês, como ele pode entrar em contato? E se despede aí do pessoal também. Maravilha. Eu que agradeço primeiramente aí mais uma vez pela oportunidade, tá? Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e por esse papo, foi incrível mesmo. Muito obrigado, de verdade. E se vocês tiverem interesse em saber mais da Badio e quiser entrar em contato com a gente, @BadioContent, com T mudo no final, BadioContent, beleza? Só segue a gente no Instagram lá, acompanha. Nosso site é badiocontent.com.br também, mas você acessando o Instagram você vai ter acesso a gente. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tem LinkedIn, por acaso? Tem LinkedIn Badio Content também. Isso aí, pessoal. Vamos lá seguir, hein? E, galera, infelizmente, o nosso primeiro episódio do ano tá chegando ao fim. Mas, não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, Spotify, TikTok e todas as redes sociais. E também não se esqueçam de entrar aqui pro processo seletivo, caso você tenha interesse de participar aqui do Entre Nós com a gente. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.